Beleza, pessoal. Agora, nesse vídeo 57, a gente vai estudar o caso geral de efeito Doppler do som. Né? Numa situação geral, você tem tanto a fonte quanto o detector em movimento. Por exemplo, os dois podem estar caminhando um em direção ao outro, os dois podem estar caminhando para o lado esquerdo lá da rua, né, da estrada, enfim. Os dois podem estar caminhando para o lado direito, um pode estar caminhando para o lado esquerdo e o outro para o lado direito, enfim. A gente vai estudar agora o caso geral, onde a velocidade do detector e da fonte são diferentes de zero. Tá? Então eu quero colocar aqui uma equação que vai englobar os casos particulares que a gente viu nos vídeos anteriores, que é o caso de, primeiro, né, a gente viu detector parado e fonte em movimento, e aí no vídeo passado a gente viu o inverso, né, o caso do detector em movimento e da fonte parada. Tá? Essa expressão que eu coloquei aqui, ela engloba todos aqueles casos que a gente discutiu. Você vê o seguinte, né, que num caso geral, a gente pode demonstrar que a frequência detectada pelo receptor é a frequência original emitida pela fonte, né, ou seja, a frequência do ponto de vista da fonte de ondas sonoras, vezes esse parêntese aqui, né, onde eu tenho velocidade do som e velocidade do detector no numerador, velocidade do som e velocidade da fonte no denominador. Esses sinais, positivo, positivo e negativo, a gente vai aprender a atribuir de acordo com o movimento da fonte e do detector. Né? Em algumas situações, esse cara aqui pode ser positivo, esse aqui pode ser negativo, ou vice-versa. Ou também esse numerador pode ser positivo e este de baixo também, ou ambos podem ser negativos, e isso tudo vai depender do movimento relativo, né, ou da orientação do movimento da fonte e do detector. Né? Então, a nossa tarefa agora, nesse vídeo, é explorar essa equação geral para o efeito Doppler e aprender a atribuir corretamente os sinais. Né? Então, a estrutura geral é sempre essa. Você tem V do som e V do detector em cima, V do som e V da fonte embaixo, mas os sinais vão depender do movimento de ambos, né? Da fonte e do detector. Você vê que os casos que a gente discutiu nos vídeos anteriores, eles são englobados, né, por essa equação. Você vê o seguinte, quando a gente estudou a situação onde a fonte estava em movimento e o detector estava parado, é o caso da ambulância, por exemplo, né? Você estava parado lá na rua e a ambulância vindo vindo na sua direção ou se afastando de você. Então era um caso onde o V da fonte é diferente de zero e a velocidade do detector é zero. Então, se você faz aqui V do detector igual a zero, no numerador você só vai ter o V do som e no denominador você tem o V do som e o V da fonte. Esse sinal mais e menos depende se a ambulância está se aproximando de você ou se afastando de você. Tá? E aí, no caso que a gente discutiu no vídeo anterior, já é o contrário, né? O detector estava em movimento e a fonte estava parada. Então, digamos que é aquele caso, né? A ambulância está lá parada na rua e você está caminhando na direção dela ou se afastando dela. Então, nesse caso, o VD é diferente de zero e o V da fonte é igual a zero. A fonte está estacionária. Então, o V da fonte igual a zero, como é que fica aqui? Ó? O denominador vai entrar só o V do som e no numerador você tem o V do som e o V do detector. Esses sinais mais e menos vão depender do movimento seu, né, do movimento do detector em relação à fonte. Se você está se aproximando dela ou se afastando dela. Tá? Então você vê que essa equação geral ela envolve os casos particulares que a gente viu nos vídeos anteriores. Tá? Aqui, só também enfatizando, acho que nunca é demais a gente lembrar isso, né, porque isso é bem confuso. Tá? Mas entenda o seguinte, de novo, essas velocidades que aparecem aqui são dadas em módulo. Tá? Então o módulo da velocidade do som, o módulo da velocidade do detector e o módulo da velocidade da fonte. Independente se o detector está indo para a direita ou para a esquerda, se a fonte está indo para a direita ou para a esquerda, o que entra aqui são os módulos. Tá? E o V do som só depende o V do som é uma constante, né? Só depende das propriedades do meio. A gente sabe que a velocidade do som, aquela fórmula específica, né? A velocidade do som num fluido, o ar atmosférico, por exemplo, né? Isso é igual a raiz de B sobre ρ. Né? Então, o módulo de elasticidade do meio e densidade do meio. Então, o V do som, aqui é o módulo dela, né? É uma constante. Ok? E essas velocidades são medidas em relação, né,
qualquer uma dessas três velocidades aqui são medidas em relação ao solo. É o nosso referencial de repouso. Tá legal? Então, beleza. Vamos montar agora um quadrinho com as 4 situações possíveis, né? Aqui eu estou analisando, né, todos esses exemplos que a gente tratou, nós estamos trabalhando com efeito Doppler, que a gente chama de efeito Doppler horizontal, né? Ou seja, existe apenas movimento entre a fonte e o detector, existe apenas movimento ao longo do eixo X, ok? Então, a gente, nesse caso, onde o movimento acontece apenas ao longo do eixo X, eu vou ter 4 situações possíveis, tá? Fonte e detector se movimentando dessa forma, né? Um caminhando para a direita, o outro para a esquerda. Fonte e detector, ambos para a direita, ambos para a esquerda, ou um para a direita e outro para a esquerda, tá? Então, você vê que em qualquer um desses casos, a estrutura geral da equação do efeito Doppler é a mesma. Você tem a F', a frequência detectada, é igual à frequência original, ou seja, a frequência medida pela fonte, vezes V do som e V do detector no numerador, V do som e V da fonte no denominador. A tarefa nossa aqui é aprender a atribuir os sinais, tá? Então é muito simples, gente. É uma questão de você fazer por etapas, tá? Vamos pegar esse primeiro caso aqui, ó. Ambos estão se aproximando, né? O V da fonte está para cá e o detector está para lá, beleza? Então, olha só, vamos fazer o seguinte. Primeiro, vamos atribuir o sinal corretamente do numerador. Então, esquece o movimento da fonte, tá? Faz de conta que a fonte está parada. Se a fonte está parada e o detector está caminhando na direção dela, vocês acham que essa frequência aqui detectada vai ser uma frequência alta ou uma frequência baixa? A gente discutiu isso no vídeo anterior. Se a fonte está parada e o detector está vindo na direção dela, o número de frentes de onda que passam por esse detector é mais elevado do que se ele estivesse parado. Então, se esse cara está parado e o detector está vindo para a esquerda, então essa frequência aqui tem que ser uma frequência mais elevada. Então, qual que é o sinal que eu tenho que colocar aqui em cima? Positivo ou negativo? Tem que ser um sinal positivo, né? Porque se eu tenho uma soma, esse numerador aqui é um número grande, então a frequência detectada vai ser uma frequência elevada. Tá? Então agora vamos atribuir o sinal do denominador. Então, eu esqueço o movimento do detector. Faz de conta que o detector está parado. E a fonte está vindo na direção dele. É o caso da ambulância, né? Você está parado e a ambulância vindo na sua direção. Então, nesse caso, se o detector faz de conta que ele está parado e a fonte está vindo na direção dele, então, essa frequência detectada nessa situação vai ser uma frequência alta ou uma frequência baixa? Uma frequência alta. Se a ambulância está se aproximando de você, você percebe um som mais agudo, um som de alta frequência, né? Então, qual que é o sinal que eu tenho que colocar aqui? Positivo ou negativo? Tem que ser um sinal negativo. Por quê? Com esse sinalzinho negativo, como isso aqui é uma diferença, uma subtração, esse denominador é pequenininho, então a frequência detectada é grande, né? Quanto menor o denominador, maior a frequência detectada. Então tem que ser um sinalzinho de menos ali embaixo. Então essa é a estratégia, né? Você faz por etapas. Para atribuir o sinal do numerador, você esquece o movimento da fonte, faz de conta que ela está parada e atribui o sinal. Para atribuir o sinal do denominador, que é o envolvendo aqui a fonte, né? Você esquece o movimento do detector e analisa o sinal da fonte, né? O sinal de acordo com a frequência detectada, né? O sinal de acordo com o movimento da fonte, né? Se o detector estiver parado, tá? Você faz por etapas, beleza? Vamos pegar esse segundo caso aqui. Ambos estão caminhando para a direita, tá? Então vamos atribuir o sinalzinho do detector, que é o numerador ali da equação. Então esquece o movimento da fonte. Faz de conta que a fonte está parada. Então esse detector, se a fonte está parada, esse detector está se afastando dela. Se ele está se afastando, a frequência que ele detecta é uma frequência mais baixa, né? O número de comprimentos de onda, né? O número de frentes de onda que passam pelo ouvido lá do detector é mais baixo, né? Então ele vai detectar uma frequência mais baixa se essa fonte aqui estiver paradinha, né? Então aqui no numerador, se ele detecta uma frequência baixa, qual que é o sinal que eu tenho que colocar aqui? Positivo ou negativo? Tem que ser o sinal negativo, né?
Porque isso aqui é uma subtração, se o resultado dessa subtração for um número pequeno, a frequência é pequena. Né? Agora, vamos atribuir o sinal da fonte. O sinal para a fonte. Né? Então, para eu atribuir o sinal do denominador, eu esqueço o movimento do detector. Faz de conta que ele está parado. Se ele tivesse parado e a fonte vindo na direção dele, de novo é o exemplo da ambulância. Né? Você está parado e a ambulância está vindo na sua direção. Você vai detectar uma frequência alta. Para que essa frequência seja alta, qual o sinal que eu tenho que colocar aqui? Ó? Um sinal de menos. Não é porque se eu tenho aqui uma subtração, esse denominador vai ser um número pequeno, então a frequência vai ser maior. Né? Então, ambos sinais negativos em cima e embaixo. Beleza? Terceiro caso, fonte vindo para a esquerda, detector vindo para a esquerda também. Então, eu quero atribuir o sinal aqui do numerador, é o sinal correspondente ao detector. Então, esquece a fonte, faz de conta que a fonte está parada. Se a fonte está parada, o detector está vindo na direção dela, então ele está captando cada vez mais frentes de onda passando por ele. Né? Então, se o detector está caminhando no sentido da fonte, ele vai perceber uma frequência alta, uma frequência mais alta. Para que essa frequência aqui seja elevada, esse numerador aqui tem que envolver o sinal mais. Né? É uma soma, maior o numerador, maior a frequência. Tá? Aí, outro caso, né? Agora, esquece, eu tenho que atribuir agora o sinal da fonte, né? O sinalzinho que acompanha o V da fonte. Então, esquece o detector. A fonte, né? Se o detector te faz de conta que ele está parado, se a fonte está se afastando do detector, é o caso da ambulância, quando ela passa por você e vai embora. Quando a ambulância está indo embora, você percebe uma frequência mais baixa. Para a frequência ser mais baixa, então para a frequência ser pequena, esse denominador aqui tem que envolver o sinal positivo. Né? Porque se é uma soma, se o numerador é grande, a frequência é pequena. A frequência detectada é pequena. Tá? E o último caso, né? A fonte indo para a esquerda e o detector indo para a direita. Então, sinal que acompanha o detector. Então, esquece a fonte, faz de conta que ela está parada. O detector está se afastando da fonte estacionária, digamos, né? Se ele está se afastando, ele vai detectar uma frequência mais baixa. Se é uma frequência mais baixa, esse número aqui é pequeno, então o numerador aqui tem que ser o quê? Tem que envolver o sinal negativo. Né? Se é uma subtração, se o numerador é pequeno, a frequência é pequena. A frequência detectada é pequena. Sinal agora acompanhando a fonte. Então esquece o movimento do detector e vão analisar o movimento da fonte. Faz de conta que o detector está parado. A fonte está se afastando dele. Então é o caso da ambulância. A ambulância está indo embora, né? Está se afastando de você. Então você percebe uma frequência mais baixa. Né? Se é uma frequência mais baixa, então esse denominador aqui, ó, tem que ser grande. Para que o denominador seja grande, ele tem que ser positivo. Né? É uma soma, o denominador é grande, a frequência detectada é pequena. Tá? Então assim, gente, aqui vocês não vão decorar esse quadrinho, não. Vocês não vão decorar. Vocês vão aprender a forma geral da equação, né, que envolve V do som e V do detector no numerador, V do som e V da fonte no denominador. Né? Isso tudo multiplicado por F0. Os sinais você vai atribuir de acordo com esse raciocínio que eu fiz. Você analisa por etapas. Esquece o movimento da fonte, vê o sinal do detector. Esquece o movimento do detector, analisa o sinal da fonte. E você consegue trabalhar com aquelas 4 possibilidades. Tá legal? Então, essa é a maneira geral, né, de a gente tratar o efeito Doppler para o som, no caso de movimento unidimensional, né, entre fonte e detector. E aí, então, se encerra o vídeo 57, né, esse vídeo mais curtinho. Né, os conteúdos, então, se encerram aqui. Tá? Esse foi o nosso última construção teórica aí, né, do curso. E aí, então, nos próximos vídeos a gente vai fazer alguns exemplos aplicando esses 4 casos. Okay?